Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Undime especialmente, também à Fundação Lehman pelo convite. Foi muito prazeroso reencontrar amigos, colegas e companheiros de trabalho neste auditório. Seguramente, eu vou falar para vocês de um processo onde eu fui protagonista e hoje eu sou figurante. Mas eu espero que esse processo possa ajudá-los a pensar um pouco os efeitos de uma base nacional ou estadual comum, quais são os benefícios que os municípios poderão ter, e principalmente os jovens brasileiros, né, que vivem nos municípios, mas são brasileiros, ninguém vive no Estado, todo mundo vive no município, que eles possam ter, com essa clareza do direito que eles têm de ter acesso ao mínimo que se estabelece como garantia deste direito para que eles todos possam aprender. Não é? Eu acho que o que está permeando a nossa discussão nacional hoje é o desafio que nós temos de pensar numa escola de qualidade. Essa palavra qualidade tem sido efetivamente desgastada nas inúmeras conotações que se fazem em torno dela. Uma escola de qualidade, como veremos, seguramente é aquela que garante esses direitos individuais das crianças aprenderem, de usarem a escola, essa instituição, para a maioria, a primeira instituição social organizada das quais eles participam, além da família, de poder garantir a plenitude da sua realização pessoal e social. Não é? O que, nesse momento, nós precisamos ter? Não é? Uma certa clareza e muita coragem para o compromisso com um conceito mais abrangente de aprendizagem, que envolve os seguintes pressupostos básicos. Né? Informação não é conhecimento, ou seja, nós não podemos mais pensar num currículo enciclopédico, carregado de informações, e nos negarmos a enxergar que hoje elas estão em todas as partes e disponíveis para todas as pessoas. Portanto, nós não somos mais a instituição que transmite a herança cultural para a nova geração. Nós somos isso também, mas nós temos que saber hoje que o conhecimento é da ordem das pessoas. São elas que se apropriam deles, elas é que transformam informação em conhecimento. Nós somos os mediadores, os organizadores destas informações, para que as crianças e jovens possam entrar em contato com elas, interagir e delas construir o seu próprio conhecimento. Decorrente disso, nós sabemos que memória não é inteligência. Então, o que nós precisamos é trabalhar com outras categorias, outros processos mentais, que não apenas o acúmulo de informações na memória. E, por último, acabar com a panaceia de que a tecnologia é a pedagogia. Ela é super atraente, ela é recurso, mas ela sozinha é absolutamente burra. Ela não tem a inteligência do professor preparador e daquele que se utiliza dela, porque ela tem linguagem, ela tem um recurso que mobiliza e que incentiva os alunos para que eles transformem informação em conhecimento. Né? A aprendizagem hoje, gente, por mais que a gente tenha a organização de escola como ela é, ao mesmo tempo, personalizada e cooperativa. Não é? Estão aí as redes sociais para nos mostrar, para colocar o professor diante de categorias de organização e de diálogos como nós nunca vimos antes invadindo as nossas salas de aula. Então, nós precisamos enfrentar a tarefa de ensinar os nossos alunos a trabalhar de maneira cooperativa, seja em grupos presenciais, seja em comunidades virtuais. E ensiná-los, acima de tudo, a aprender a aprender. Quer dizer, também isso foi uma panaceia para responder uma porção de pedagogices inúteis que nós, educadores e pedagogos, muitas vezes abraçamos. Aprender a aprender é permitir que os alunos desenvolvam
estruturas de inteligência para buscar a informação correta e transformá-las em conhecimento, para que possam usá-las em contextos bastante adequados de pensamento e de ação. Então, vejam, a autonomia do aluno, a liberdade de pensamento, a cidadania, o empreendedorismo, tudo isso são consequência da sua autonomia que ele vai construir mediante a atuação segura do professor, que não é um passador de informações, mas é um mediador desse processo de construção de conhecimentos, né? Duas questões são fundamentais para o processo, né, da discussão da Base Nacional Comum. A primeira é quem define esse currículo. Acho que a própria professora Cátia já mostrou que há um grupo, toda a sociedade civil articulada nessa reflexão, que contribui para a definição. Quem vai definir é o MEC, não é? Eu espero que o professor Palácio possa nos responder que sim. E os sistemas estaduais e municipais que são responsáveis pela implementação, qual é o papel dele? Qual é o papel das instituições corporativas, das universidades, de cada escola e, nela, o conjunto de seus professores, né? Duas dimensões... Desculpe. Duas dimensões são fundamentais para que a gente resulte nesse conceito mais abrangente de aprendizagem. A dimensão dos conteúdos, quer dizer, o que, o quanto ensinar e o porquê, não é? E aí nós, então, nos defrontamos com a questão mais importante hoje para o Brasil. Nós temos uma visão enciclopédica, conteudista e absolutamente tradicional, presa àquela concepção de que informação é conhecimento. Então, os nossos currículos, a gente sempre tem que pôr mais alguma coisa para ensinar. Eu dizia agora ao professor Manuel que, no processo de construção do currículo, o problema não é o que colocar nele, é como e o que tirar. Porque todo mundo, cada professor, cada especialista tem uma sugestão para colocar no currículo. E nós temos que concordar que as crianças e os jovens não suportam mais um currículo enciclopédico, sem interligação e sem aplicação de conteúdos no cotidiano ou num contexto em que se mostra útil a ciência, a arte e a filosofia para iluminar a vida que a gente vive, porque para isso é que foi construído, nesses 21 anos, 21 séculos de existência, o próprio corpo de conhecimentos à nossa disposição. A outra dimensão que é importante é a dimensão cognitiva, quer dizer, quais são as competências pessoais, as competências sociais e as competências de comunicação. Hoje nós sabemos que há uma grande discussão internacional sobre as cross-curricular competências, que dizem respeito não só ao domínio intelectual ou cognitivo, mas também às competências sociais, lembre-se do trabalho cooperativo, e também as de comunicação. É fundamental que não só o aluno, o jovem e a criança consigam compreender o mundo que o cerca nas bases estruturais do conhecimento da escola e que as utilize para a sua interpretação, mas que também saiba comunicar os seus pensamentos para o mundo que o cerca. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A dimensão dos conteúdos. Certamente, gente, planejar currículo pressupõe selecionar áreas, disciplinas e conteúdos. Selecionar segundo critérios. Eles precisam ter significado, validade, interesse, adequação, execuibilidade. Gente, isso é uma palavra importantíssima para o currículo. E ajustamento à capacidade dos alunos. Quer dizer, não adianta nós imaginarmos uma escola ou um currículo ideal e ele não ser execuível ou os alunos não serem capazes de internalizá-lo. Trata-se de um percurso para atingir determinadas metas, né? Quando falamos de competência, mais uma vez, a gente cumpre, né, recordar que são as modalidades estruturais da nossa inteligência com as quais a gente estabelece as relações entre os objetos, entre as pessoas, os fatos e fenômenos que a gente deseja conhecer.
Ou seja, aprender ou conhecer é representar o mundo que me cerca, que nos cerca, na sua natureza física, química, literária, linguística, para mim. E eu uso para isso determinadas categorias cognitivas, que são os processos mentais, que organizam a minha inteligência, que eu chamo, então, de competências, não é? As competências transcurriculares, que hoje se fala muito nas discussões mais internacionais do currículo, elas dizem que as crianças e jovens têm que se desenvolver pessoalmente, intelectualmente e socialmente. Daí, então, a importância de trabalharmos com valores, não é? Que não se ensina de maneira literal, mas eles se forjam nas relações que se estabelecem na escola, entre professores, entre alunos, entre o sistema administrativo e socialmente também, não é? Em qualquer situação, gente, torna-se necessária uma conceituação sólida das características cognitivas, físicas e sociais e afetivas do desenvolvimento das crianças e jovens, que indique as possibilidades reais de aprendizagem em cada uma das fases da vida. Uma conceituação clara, como a professora Kátia já disse, das expectativas de aprendizagem em cada ano de escolaridade e a sua vinculação com os conteúdos da ciência, da arte e da filosofia, não é? Uma conceituação sólida sobre metodologias ativas, já testadas e próprias para cada componente curricular em cada fase da escolarização. De nada adianta falarmos de um aluno ativo que participa e que constrói o seu próprio conhecimento, se ele é um sujeito passivo no seu processo de aprendizagem. Então, as metodologias ativas visam tornar o aluno protagonista, perguntador, ele que prepara a aula, não é mais o professor, é o aluno que prepara a aula, o estudo individual ganha muita ênfase e o professor é o grande maestro desta coisa mágica que tem que acontecer na sala de aula, que é a estimulação à curiosidade, a organização do pensamento, a orientação para a resolução de problemas e não mais o professor falando e os alunos ouvindo, não é? Eu me permito sempre perguntar como seria rica a nossa manhã se eu pudesse distribuir o meu tempo com vocês e ouvir de vocês, com base nas experiências, o que é que vocês acham sobre essa proposta do currículo, sobre essa atribuição de competências, etc. Mas nós estamos presos a um formato que eu acho que a escola dele precisa se libertar. Um compromisso, gente, com a modernização das ações, valendo-se de recursos já consagrados pelas tecnologias de informação e comunicação. Não dá mais para a gente fingir que não existe um grande apoio sensacional que já invadiu a nossa vida cotidiana, que foi a microeletrônica. Então, nós temos os tablets, nós temos os celulares, enfim, não dá para a gente fingir que eles não existem, mas eles não são pedagogia, eles são recursos, tá certo? Para que a gente possa utilizá-los a favor da aprendizagem dos alunos, não é? Bom, e, por fim, as avaliações. Quer dizer, nós temos que ter ações articuladas de avaliação com os sistemas estaduais e nacionais, não é? Para não duplicação de esforços, e rodiziando e integrando ano de escolaridade componentes curriculares. Consequente ajuste nas matrizes de referência dos sistemas nacionais e avaliação, incluindo o novo Enem, para estar a serviço das novas bases curriculares. E aqui eu gostaria de fazer uma observação acerca do que a professora Kátia falou. É mesmo, o sistema estadual de educação, e mesmo nacional, para o qual eu tive orgulho de coordenar a construção da matriz curricular, do SAEB, hoje Prova Brasil, eles não são uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem cotidiano da sala de aula. Eles são um recorte, porque eles são avaliações do sistema. Eles não servem, nem os seus itens servem para uso na avaliação cotidiana e processual do professor.
não é? Nós estamos em São Paulo, nesse momento, eu estou como figurante na secretaria, ajudando a secretaria a elaborar uma matriz para avaliação processual, da qual o professor possa se utilizar para fazer as suas avaliações cotidianas, baseadas no currículo estadual. Então, ela tem toda a razão, é um recorte que trabalha com categorias muito mais amplas do conhecimento e não as cotidianas dos processos de construção que são envolvidas na aprendizagem, não é? Mas eu aposto aqui publicamente que qualquer matriz, qualquer base curricular nacional que fizermos, vai continuar podendo usar a matriz curricular do SAEB da Prova Brasil, porque ela se baseou em categorias mais universais do conhecimento e não especificamente no cotidiano do processo de aprendizagem, né? Qualquer orquestração feita pelo Ministério da Educação, eu espero, supõe uma rediscussão do Pacto Federativo sobre atribuição de responsabilidades de oferta e monitoramento nas diferentes esferas de governo, tendo por base a Constituição, a LDB, incluindo o financiamento público da educação. Quer dizer, qual é o papel do Ministério, qual é o papel das secretarias estaduais e qual é o papel do município, inclusive em termos do financiamento, né? Qual que é a chave do sucesso, gente, do meu ponto de vista? É um compromisso de continuidade, independente das gestões políticas da própria educação. Quer dizer, para mim, hoje, a chave do sucesso da educação é termos uma base nacional comum que possa minimamente ser aplicada, monitorada, acompanhada no seu processo de implementação, mas que tenha durabilidade acima de qualquer gestão política que a gente possa ter como solução de continuidade, né? A experiência de São Paulo, né, foi um esforço gigantesco que se estruturou com base na articulação entre o currículo, avaliação e formação continuada de professores, né? Ela pôde ser feita num espaço curto de tempo, porque contou com o apoio total da gestão da secretaria e do próprio governo. O objetivo era construir, eu até digo reconstruir, porque nós nos valemos em muito dos documentos que já existiam na Secretaria do Estado à época que chegamos na Secretaria, né? Eu me lembro, como professora das licenciaturas da Unicamp, do próprio curso de Pedagogia, de usar muito os documentos, até os professores mais antigos podem se lembrar, que no início da década de 90, finalzinho da década de 80, São Paulo teve uma proposta muito bem articulada, que precisava ser, então, respeitada, mas atualizada e modernizada, e isso aconteceu no ano de 2002. O problema sério era enfrentar o problema do desempenho insuficiente dos alunos que eram apresentados nas avaliações nacionais, não é? Para isso, então, nós já tínhamos uma experiência na Prefeitura de São Paulo com o projeto Ler e Escrever, que todos vocês conhecem. É um projeto muito bem estruturado, que é acompanhado de materiais didáticos, que tinha uma estrutura de apoio ao professor, com universitários na capital, por meio de estágios remunerados com instituições parceiras, e essa formação continuada dos professores acontecia na própria escola e havia, então, uma distribuição de material de apoio didático-pedagógico para alunos e professores com avaliação bimestral dos alunos, não é? Depois, o currículo do projeto que se denominou São Paulo Faz Escola, de 5ª a 8ª série do ensino médio, e no ensino médio, tinha, então, os documentos base do currículo. Nós temos uma concepção por área de conhecimento, um documento base, e depois os documentos por disciplina, que acompanham aí toda a organização curricular. Depois nós tivemos várias edições do Caderno do Gestor, que abrangia orientações tanto para o
a elaboração do plano político-pedagógico, do plano de aula do professor, a discussão do dia do SARESP na escola, enfim, uma série de instrumentos, inclusive para o professor coordenador poder fazer a gestão do currículo na escola. Depois nós tivemos o caderno do professor, que obedeceu, então, à estruturação de um para cada disciplina, não é? Ele se organiza por bimestre, em sequências, propostas de sequências didáticas, são 4 propostas por caderno, indica claramente as competências a serem desenvolvidas, as sugestões de aula, a sugestão de material complementar, com acesso a vídeos, sites, etc., algumas propostas de avaliação e, no caderno por bimestre, projetos de recuperação paralela, não é? A mesma coisa, e vocês sabem, na hora da implementação, muitos professores do Estado diziam que não tinham como reproduzir exercícios ou textos, principalmente de leitura para os alunos. E nós, então, para o ano de 2009, nós construímos também o caderno do aluno, que tinha uma estrutura de favorecer o registro individual dos alunos para acompanhar o trabalho do professor, né? As referências, a remissão a outros materiais, inclusive ao material do livro didático. Fizemos no ensino médio uma diversificação curricular com 2 vertentes. Uma era um apoio à continuidade de estudos, que tinha uma parte diversificada na 3ª série do ensino médio, com 6 horas aula para fazer uma revisão integrada, preparando os alunos para o concurso vestibular. E a outra vertente era para a educação profissional, que foi a origem do programa Vence, onde nós fizemos vários convênios com instituições já autorizadas à educação profissional, para fazermos, então, concomitantemente, a formação dos nossos alunos, né? No apoio à continuidade de estudos, nós fizemos uma parceria com a editora Abril, para que os nossos alunos também pudessem ter o caderno de atualidades, a semelhança dos outros, só que ele totalmente contextualizado nos conteúdos do nosso currículo do ensino médio, né? Tivemos, então, esses temas abordados. E, na educação profissional, nós fizemos uma parceria com o Centro Paula Souza e a Fundação Roberto Marinho para 50 mil vagas na capital, com grande recurso tecnológico para ensino à distância, para 50 mil vagas em cursos técnicos. E aí fizemos com Indaiatuba, fizemos em Dracena, Barretos, Piracicaba, Águas de São Pedro e Campinas, onde os nossos alunos, então, frequentavam vagas nesse sistema paralelo, né? No começo do ano de 2008, gente, enquanto o currículo estava sendo preparado, vocês sabem que a secretária de Estado, na ocasião, era a professora Marilena de Castro, com quem eu trabalhei na criação dos sistemas nacionais de avaliação. Então, os resultados dos alunos de São Paulo eram ainda muito insuficientes por tudo aquilo que eles podiam ter como rendimento. E nós achamos, então, que, ao mesmo tempo que fazíamos um projeto de currículo, não podíamos fingir que não estávamos vendo os resultados das avaliações. Então, usamos esses resultados para São Paulo, para poder elaborar esse material de recuperação intensiva de 42 dias, nos primeiros dias do ano de 2008, e que teve essa formatação de jornal, porque foi impresso pela imprensa oficial do Estado, que nos disse que não teria tempo para chegar nas escolas. Se tivesse que pôr um único grampo no material, não daria tempo à manipulação para entregar no Estado todo. Por isso é que ele teve o formato de jornal. Então, fizemos aí um trabalho muito interessante, que diz a Secretaria que pretende retomar e atualizá-lo agora, e distribuímos, então, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a secretária Cláudia Costin usou esse material também com muito sucesso no Rio de Janeiro, né? Acompanhando esse material está o material, a revista do professor. Depois fizemos ainda mais para a recuperação intensiva, mais um material, e
como vocês sabem, uma das competências que estruturam o currículo é a competência leitora e escritora. E isso não se faz fazendo pregação, né? Para os alunos leiam, é importante ler, etc. Então, nós fizemos esse projeto complementar de apoio ao saber, por meio do qual cada aluno recebeu, para levar para casa, 3 livros de literatura, do 5º ao 3º, então 21 títulos diferentes. Depois nós pudemos, por pedido deles, mandar os 21 títulos também a todos os professores, né? As principais ações complementares de apoio à gestão foram a criação da função de coordenador pedagógico, 12.000, o ajuste do SARESP, que tinha mais característica de avaliação da aprendizagem para ser avaliação do sistema, a criação do IDESP, a semelhança do IDEB nacional, a definição dos novos perfis nos concursos de ingresso ao magistério e a criação da Escola de Formação de Professores, entre muitas outras, né? A descontinuidade das políticas públicas de educação nos obriga sempre a indagar, né, em que contexto de gestão está inserida a construção da base curricular comum e qual é o compromisso público com a sua implantação. Quer dizer, ela está no nível das políticas públicas, no nível centralizado de gestão das redes, está no nível da gestão das escolas, da coordenação pedagógica e, finalmente, da sala de aula. Quais são os movimentos que, nesse momento, me permito dizer aos senhores, que me preocupam muito como apoiadora da Base Nacional Comum, né? Há projetos que tramitam na Câmara dos Deputados Federais pela introdução de novas disciplinas, no momento que a gente tem a cautela de dizer que a prudência manda agrupá-las, não é? Então, se pleiteia a introdução de Libras, do direito administrativo, constitucional e do consumidor, educação fiscal, cidadania, educação nutricional e segurança alimentar da população, educação no trânsito, educação pública, a última é a orientação vocacional no 3º ano do ensino médio e a educação integral para todos. Então, eu acho que nós todos que acompanhamos devemos estar bastante atentos e acompanharmos a atuação dos nossos deputados da nossa base para ver como é que essa discussão se encaminha, não é? Quais são os resultados? O que os resultados das avaliações, gente, dizem das escolas que têm qualidade, que fazem diferença, que permitem ao aluno progredir? Aquelas que têm uma base curricular claramente definida, que têm uma avaliação processual articulada ao currículo, que usa metodologias inovadoras e adequadas, que tem os laboratórios também, que trabalha com gestão de resultados, de desempenho, os professores bem preparados, a participação da família e a continuidade das políticas estruturais. Eu devia parar por aqui, mas eu devo contar aos senhores, não fiz nenhuma tela de apresentação oficial, porque, como eu lhes disse, eu sou hoje figurante, não sou a protagonista da gestão do currículo e nem da avaliação do Estado e nem da formação de professores, mas fui generosamente convidada para voltar e retomar um pouco esta ação de implementação junto às escolas da nossa rede. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de alinhamento curricular, a proposta não vai mudar, mas muito mais clareza, seguindo, então, um pouco esta definição clara e indicação das expectativas de aprendizagem. Estamos fazendo, então, a revisão do SARESP, não para modificá-lo, mas para articular o melhor uma avaliação processual e, finalmente, criando um curso muito adequado ao currículo para os professores ingressantes no estágio probatório. Então, eu continuo na secretaria como figurante, à disposição de todos vocês, e vou acompanhar com muito cuidado a atuação do professor Manuel Palacios, que é um amigo de muito tempo, um profissional de extremo respeito e que eu pretendo importunar muito em nome de São Paulo. Obrigada a todos vocês.